sou Vanessa Platt, médica pediatra, e coordeno 2 centros de referência ao atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência sexual em Florianópolis. Então, de forma sucinta, eu vou colocar algumas características de como a gente deve proceder frente a uma suspeição de uma violência sexual contra a criança e adolescente. Sabendo que nós estamos vivendo um momento ímpar, né, na nossa sociedade, com essa pandemia, mas a violência, e dentre elas a violência sexual, é um agravo que tem que ser lembrado, né, um agravo de saúde pública, que a gente tem que identificar e atender adequadamente essas crianças e esses adolescentes. É uma mazela da nossa sociedade, e falando em sociedade, ela não poupa classe social, não distingue classe social, raça ou etnia. A Sociedade Europeia ao Combate ao Abuso à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, ela estima que 1 a cada 5 crianças elas sofram abuso sexual. Frente a uma suspeição, a um caso de violência sexual, se o autor da agressão ele teve contato com essa criança menos de 72 horas, essa criança tem que ser encaminhada, referenciada a um centro de referência para receber o atendimento integral, inclusive medicações para profilaxia de infecções de transmissão sexual e atendimento psicológico e social. Se esse agravo, né, se esse contato entre a criança e o autor da agressão foi a mais de 72 horas, ela pode ser referenciada para a unidade básica de saúde para também receber o atendimento, mas ela não vai ser passível de receber as profilaxias. Então, em Florianópolis, os centros de referência para esses casos dentro de 72 horas são o Hospital Universitário e o Hospital Infantil. Todo profissional de saúde ele tem obrigação de notificar esse caso, tanto suspeito quanto confirmado, no sistema de informação de notificação dos agravos, que é o SINAM. E essa notificação ela tem que ser referenciada imediatamente a um sistema de proteção, a um centro de proteção, quer seja o Ministério Público, quer seja o Conselho Tutelar. Quanto a características, né, como é que a gente pode identificar que essa criança possa estar sofrendo violência sexual? Muitas vezes a criança não apresenta nenhuma alteração, elas são muito sucintas e às vezes imperceptíveis, mas ela pode apresentar alteração de humor, a criança pode ficar mais retraída, chorosa, irritável, e muitas vezes quem abusa dessa criança, né, então nos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, habitualmente quem abusa é conhecido da criança, é do seu ambiente familiar, é um familiar e do seu ambiente doméstico. E que muitas vezes essa criança se sente ameaçada a manter esse pacto do silêncio. Ela pode também ter distúrbios do sono, insônia ou pesadelos, distúrbios alimentares, comer para mais ou comer para menos, alteração das eliminações, então a criança que já controlava a urina e as fezes passa a ter um descontrole e queda do rendimento escolar. Por isso, muitas vezes, quem identifica essa situação de violência sexual, que suspeita muitas vezes é o professor, que é um grande parceiro da saúde, né, para fazer os encaminhamentos adequados dessa criança e desse adolescente. Então, é difícil identificar? Mas a gente tem que estar atento. Uma outra questão é o boletim de ocorrência. Ele é obrigatório nos casos de violência sexual, naquelas crianças e adolescentes, então, abaixo de 18 anos. E esse boletim de ocorrência ele vai gerar uma guia para a realização do exame de corpo de delito. Então, as características, o boletim de ocorrência, a notificação no SINAM e o referenciar. Muitas vezes a gente sabe de um caso, só que não quer se envolver diretamente. Como é que pode fazer? Disque 100, o disque denúncia, né? De forma anônima, a gente faz a ligação e faz a denúncia do caso sem se identificar. Então, lembrando que o nosso direito de ficar
calado não pode ser maior que o nosso dever de fazer falar a dor dessas crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.